Oi meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a página 61 e 62 do livro APIS de Língua Portuguesa do terceiro ano. Então vamos começar. Língua, usos e reflexão. Frase, ordem das palavras. Releia o trecho da fábula O Mosquito e o Leão. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos cards para você a leitura para vocês, a leitura da fábula, tá? O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Eu já deixei circuladinho aqui, ó, o leão, que tá em letra maiúscula, o e o com muita vontade de esmagar. O com eu também deixei circulado aqui. Agora vamos ver aqui a letra A. Para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Agora responda. Quantas frases há nesse trecho? Então aqui, ó, tem um ponto e aqui temos 2 pontos. Eu deixei os pontos aqui circuladinho de amarelo para vocês, certo? Então, são 2 pontos, então são 2 frases. Na letra B, circule as palavras iniciadas por letra maiúscula. Foi essas daqui, ó, que eu já deixei circulado de cor de rosa. Letra B. Circule as palavras iniciadas por letra maiúscula. Aqui eu já deixei circuladas 2 palavras que são iniciadas, não são bem palavras, né? Porque aqui é o início de frase e é a letra O, né? O leão. E aqui, ó, com, que tá iniciando uma frase também. Por isso que tem letra maiúscula. 2. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Aqui, ó, já deixei tudo circulado para a gente analisar, ó. São 1, 2, 3 pontos finais. Quando são 3 pontos finais, então são 3 frases. Então, tá perguntando assim, quantas frases há nesse texto? E aí? Número 3. Releia mais um trecho da fala. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Deixei até grifado aqui para a gente conversar sobre. Depois de triunfar, olha aqui, está iniciando com letra maiúscula. E a palavra rei da floresta. Quem que é o rei da floresta? Um leão. É um leão qualquer ou é um leão que é o rei da floresta? E aí? Aí tá perguntando assim, ó. Todas as letras maiúsculas iniciam frases? Explique. Só vai usar a letra maiúscula quando estiver começando uma frase? Ou a gente usa também a letra maiúscula quando é um substantivo próprio, um substantivo que especifica um leão específico. E aí? Será que vai ser só quando inicia a frase? Ou não? Por quê? Vocês vão responder, tá bom? Número 4. Agora, releia a fala do mosquito. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte do que você. Se não acredita, vamos lutar para ver.
E tá perguntando aqui quantas frases há nesse trecho. Lembra dos pontos finais? Ó, já deixei mais ou menos grifadinho aqui, ó. Um ponto final. E aqui tá com um ponto de interrogação, um ponto que indica pergunta. Então, aqui é mais uma frase. Aqui mais uma, mais outro ponto final. E mais outro ponto final aqui. Então, quantas frases tem nesse trecho? Letra B. Pinte de azul os sinais de pontuação que indicam o fim de uma frase. E aí, vocês vão pintar aqui. Ó, o ponto final indica o fim de uma frase. O ponto de interrogação indica o final de uma frase. Mas a vírgula não. Então, vocês vão pintar somente os pontos finais e as interrogações, tá bom? 5. Para melhor organizar as frases para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras. Não adianta eu querer falar assim, João comeu uma fruta. E eu escrever assim, fruta comeu João. Vai ficar fácil para as pessoas entenderem? Não. A gente tem que atentar para a ordem da frase. E aqui, vocês vão colocar as palavras na ordem certa e vão pontuar, certo? O que vai no final da frase? O ponto final. Não pode esquecer que uma frase sempre vai se iniciar por letra maiúscula. Então, aqui na letra A, por exemplo, vai ser o leão tentou esmagar o mosquito. E ponto final. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa nas outras frases, tá bom? 6. Releia as frases da atividade anterior e responda. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? Vocês conseguem entender o que está escrito certinho quando as palavras estão desorganizadas numa frase? E o que você observou para colocar as frases em ordem? A frase vai começar com o quê? Com a letra maiúscula, né? Nós temos que também prestar atenção no que as palavras, como a gente pode organizar as palavras para a gente entender a ordem das ideias, certo? Se a gente leu a história anterior lá do leão e do mosquito, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, fica mais fácil para a gente organizar as frases, certo? Para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadas. Lembra que eu falo para vocês toda vez? A gente escreve para nós e para o outro ler. Às vezes eu escrevo mais ou menos e a outra pessoa não vai entender certinho o que eu quis passar. Por isso que a gente precisa escrever uma vez, ler, dar para outra pessoa ler, para outra pessoa corrigir e fazer as alterações. A gente não pode ter preguiça de escrever, certo? Escrever, quanto mais a gente escreve, mais nós vamos melhorar a nossa escrita, certo? A ordem das palavras e a pontuação são importantes para ajudar as frases a ficarem claras. Por exemplo, eu quero perguntar. Quando eu pergunto, eu uso interrogação. Agora, quando eu estou lendo e vejo uma interrogação, eu sei que eu tenho que mudar a entonação. Por exemplo, João comprou pão. Eu estou falando que ele comprou o pão. Agora, se eu colocar uma interrogação no final, a entonação vai ficar assim: João comprou
pão vai mostrar o quê? A dúvida, a incerteza, certo? Vamos para o final. Hora de organizar o que estudamos. Uma frase, ela tem que ter palavras em ordem para comunicar as ideias. Geralmente é iniciada por letra maiúscula. E geralmente tem um sinal de pontuação no final. Pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação, pode ser um ponto final, certo? Por hoje é só, crianças. Um beijo, até a próxima. Tchau!